Foca na pessoa que você deseja se tornar e não somente nos resultados que você deseja alcançar. O maior erro que as pessoas cometem ao tentar mudar a sua vida, os seus hábitos e comportamentos é focar somente nos resultados, aquilo que elas querem alcançar, e não pensar na pessoa que elas desejam se tornar com aquilo. E é exatamente isso que eu quero trazer no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Luane, por aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e mentalidade. E eu quero trazer algo super interessante que eu li no livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é um conceito muito interessante sobre hábitos. Ele traz esse conceito que é hábitos baseados em identidade e não em resultados. Ele traz num formato de cebola mesmo, literalmente. No livro fala que é como se fosse uma cebola. No meio dessa cebola, que seria a base, é a nossa identidade, quem a gente acredita ser. Depois vem os sistemas, que são as ações que a gente executa. E por último, são os resultados, que é aquilo que a gente alcança. E a maioria das pessoas erra nesse ponto, em começar por fora, pela última parte, que são os resultados, que é aquilo que a gente alcança. Não é que isso seja errado e que isso não vai dar certo, mas na grande maioria não dá certo. As pessoas não conseguem chegar nos resultados que ela deseja, porque a base, a raiz, que é a identidade, não está bem definida. E o que seria essa identidade, essa autoimagem que a gente tem? É quem a gente acredita ser, é quem a gente está buscando se tornar. E aí, quando a gente define isso, a pessoa que a gente deseja se tornar, a gente consegue definir melhor as ações que a gente precisa executar e, como consequência, a gente alcança aqueles resultados que a gente almeja, sem ter que focar tanto nos resultados e que muitas vezes a gente acaba se frustrando por causa disso. Tudo que existe foi criado na nossa mente, foi idealizado na nossa mente. E os hábitos não seria diferente. Nós, seres humanos, a maior parte das nossas ações e dos nossos comportamentos vem de hábitos. Esses hábitos são tudo aquilo que a gente faz de forma automática, sem ter que pensar muito bem, sem ter que gastar energia para executar aquilo. E quando a gente define primeiro a nossa identidade, quem que a gente quer ser, quem que a gente quer se tornar, a gente idealiza isso na nossa mente. A gente precisa começar a fingir que é aquela pessoa, começar a trazer evidências para o nosso cérebro de que aquilo é possível alcançar, porque não tem como a gente ser alguém antes da gente mostrar que é possível para o nosso cérebro, antes da gente fingir. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Se você busca perder 10 quilos, esse seria o seu resultado. As ações que você vai precisar executar, que são os seus sistemas, é ter uma alimentação com um nutricionista, um acompanhamento com um nutricionista, com uma alimentação saudável, mais leve, mais limpa. E quem que é a identidade? Qual que é a identidade? Quem que é a pessoa que você deseja se tornar? Uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais saudável, que tem um corpo em forma, que tem um corpo estético bonito. Ser uma pessoa que tem hábitos alimentares melhores, que pratica atividade física regularmente. Essa identidade é muito mais profunda. Você se ancora nela quando ela está bem definida. Que o perder 10 quilos vai ser o resultado final. Isso é importante, mas se tornar essa pessoa é mais importante ainda. Aí o que que acontece? Você definiu essa pessoa que você quer se tornar, você não focou somente em perder 10 quilos, você definiu a sua identidade. Você vai buscar ações que confirmem essa identidade e, como consequência, você vai perder os 10 quilos. Você vai ter uma vida mais ativa, entende? Então, quando a gente define quem que a gente quer ser, é muito mais fácil de alcançar esse resultado. Porque aí a gente não foca somente no resultado, porque a gente sabe que a gente está se tornando essa pessoa e essa vai ser a nossa nova identidade. E a gente passa a se comportar como uma pessoa que já perdeu 10 quilos, como uma pessoa que é saudável. A mesma coisa se você está parando de fumar. Você está na roda dos seus amigos e alguém te oferece um cigarro. Olha a diferença dessas respostas. Você diz assim: "Não, eu estou parando de fumar". E daí você diz assim: "Não, eu não fumo. Muito obrigada". Percebem a diferença? É muito sutil. Só que na segunda opção, quando você responde: "Não, eu não fumo", você já se considera como uma pessoa que não fuma.
A pessoa fumante faz parte da sua antiga identidade. A sua nova pessoa, a sua nova identidade não fuma. Por mais que você ainda esteja no processo de parar de fumar, por mais que você ainda não tenha parado totalmente, você já se considera como uma pessoa que não fuma. Isso é um joguinho que a gente faz com a nossa mente para trazer evidências de que a gente já não é mais aquela pessoa e que a gente precisa buscar por ações que confirmem essa nova identidade. Então, toda vez que você for eh, definir novos hábitos, querer mudar os seus comportamentos, não foca só no resultado que você alcançar, não foca só no shape que você quer alcançar, não foca só no dinheiro que você quer alcançar. Foca na pessoa que você quer se tornar e como consequência disso, os resultados vão vir. E provavelmente os resultados serão muito melhores do que se você tivesse focado só nos resultados. Porque a gente precisa entrar também na questão de que assim, vamos supor que você está começando a ir na academia agora. Tudo é muito novo para você. O seu objetivo final é perder 10 quilos. Só que você ainda não conseguiu perder nem 2 quilos. Vamos ser sinceros que muito provavelmente você não vai conseguir chegar nos 10 quilos se você focar somente no resultado. Não, eu preciso treinar para perder 10 quilos, eu preciso treinar para perder 10 quilos. Vai chegar uma hora que isso vai ficar cansativo e você não vai conseguir perder os 10 quilos, você vai parar de ir na academia e você vai voltar para sua antiga identidade, porque é ela que está enraizada em você. Então, antes de você querer uma mudança de vida, você querer mudar os seus hábitos, o seu comportamento, comece na raiz, no que está enraizado em você, na sua identidade. E a nossa identidade, ela é baseada nas nossas crenças, no que a gente acredita, em toda a bagagem que a gente carrega desde criança. Então percebem que é um processo muito mais delicado, que a gente tem que dar mais atenção e que a gente tem que focar nisso. Porque quando a gente começa a quebrar crenças antigas e ter novas crenças, crenças positivas, a gente começa a mudar a pessoa que a gente é, a forma como a gente se enxerga e consequentemente as nossas ações vão mudar e consequentemente os nossos resultados vão mudar. Então um leva ao outro. Não tem como a gente querer alcançar algo muito grandioso, sendo que a gente não está mexendo no que vai manter isso. A gente até pode alcançar, olha que interessante. A gente até pode alcançar, mas a gente não vai conseguir sustentar. A gente não vai conseguir sustentar. E vocês podem ver quantas vezes vocês tentaram ir na academia e vocês desistiram. Foram uma semana e não foram mais. Porque não é o resultado em si, mas assim a pessoa que você acredita ser. Aí você vai na academia por uma semana, você nunca mais vai e desiste. O que que você está dizendo? Que você não consegue ser disciplinado, que você não consegue adotar hábitos melhores. Essa é a sua identidade, essa é a pessoa que você acredita ser, tá enraizado. Então, para você passar essa etapa, você precisa se forçar aí, você precisa ir mesmo sem vontade e trazendo evidências para o teu cérebro de que você já não é mais aquela pessoa. Isso não é um processo fácil e tá aí outro erro das pessoas. Achar que mudar os comportamentos, os hábitos é um processo do dia para noite. Não é. Tudo que é bom, tudo que nos traz resultados bons e duradouros precisa de um tempo. É um processo até se tornar automático, até você se tornar de fato aquela pessoa. E antes de você se tornar aquela pessoa, você precisa começar a fingir. Você precisa eh, se forçar a fazer coisas que trazem evidência de que você é aquela pessoa, por mais que você ainda não seja. Então, toda vez que você for agora definir os seus novos comportamentos, se baseia na sua identidade e escreva, sabe? Pega papel e caneta e defina quem que é a pessoa que você quer se tornar. Para onde é que você está indo? Quem que é a pessoa que você quer ser? Qual que é a vida que você quer viver? E a partir disso, começa a identificar as ações que você tem que fazer no seu dia a dia, mesmo que sejam mínimas. Comece a executá-las e você vai ver os resultados vindo. As coisas não acontecem do dia para noite. E eu digo isso porque quando eu comecei o meu processo de mudança de comportamentos e mentalidade, eu queria fazer tudo de uma vez só. Eu queria alcançar isso, queria alcançar aquilo. Só que eu nunca alcançava, porque eu não conseguia entender o que que eu estava é quem que eu queria ser, quem que era a pessoa que eu queria me tornar com isso. Então eu acabava tentando mudar um monte de coisa, fazer um monte de coisa tudo de uma vez, focando somente nos resultados e sempre tentando fazer com que
esses resultados fossem rápidos. Não, eu vou começar a treinar hoje, daqui 2 semanas já vou estar vendo músculos definidos, mas não é. Você vai levar meses, até mesmo anos, para começar de fato ver os resultados. Só que aí, quando você começar a ver os resultados, você vai querer mais. Vai querer mais, vai ver que aquilo é possível, você vai começar a executar cada vez mais e ser cada vez mais aquela pessoa. Então, foquem sempre em quem vocês querem se tornar. A identidade de vocês, quem que vocês acreditam ser, quem que vocês querem se tornar. Aí vão para os sistemas, que são as ações que vocês executam. E aí depois para os resultados, que é aquilo que vocês vão alcançar. E se você deseja mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um guia 100% gratuito para vocês que é baseado nesse conceito do James Clear de hábitos baseados em identidades, que vai ter atividades práticas, vai ter respostas para vocês responderem e ações para vocês já implementarem na rotina de vocês. Lembrando, baseado na realidade de vocês, nada aqui vai ser engessado, é tudo maleável, vocês conseguem encaixar na rotina de vocês. Então eu vou deixar um PDF, vocês clicam, vai abrir no Google Drive de vocês, vocês podem imprimir ou deixar salvo, 100% gratuito para guiar vocês, mas cliquem no link e executem, façam, tá? Tirem um tempinho para vocês e façam. Se você chegou até o final, muito obrigada por ter assistido até aqui. Te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão de conteúdo para mim trazer. Beijos, pessoal, até mais e até o próximo vídeo.